Ok, pode se sentir à vontade. Amém. Primeiro, né, eu gostaria de saudar todas as irmãs nessa manhã que o Senhor reservou, né, para nós. Um bom dia a todas. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade. Gostaria de dizer que é muito bom a gente ser lembrado, né? E melhor ainda é a gente dar o sim. Muitas vezes o sim é tão difícil, né? Eu lembro outro dia eu conversando com a irmã Líbia sobre a minha dificuldade de me posicionar no momento do apelo, no culto, né? Quando tinha a hora do apelo, que eu dizia, irmã Líbia, é algo que eu tenho uma dificuldade tão grande, porque para mim eu já entendo que eu sou do Senhor. E, e eu não consigo dar o primeiro passo quando tem o apelo. E ela conversou comigo, ela disse: minha irmãzinha, eu te entendo. Um dia eu também já fui assim. Eu sentia como se fosse uma corrente. Eu lembro que ela falou mais ou menos isso. Eu lembro que eu sentia como se tivesse uma corrente nos meus pés, me prendendo, me impedindo que eu desse o primeiro passo, o posicionamento. Então, quantas vezes a gente é lembrada e a gente não se posiciona, né? Não dá o primeiro passo. Então, semelhante ao que eu conversei com Líbia a respeito de se posicionar no momento do apelo, que é importante, né? A reafirmação perante a igreja que nós pertencemos ao Senhor. Assim, é importante para todas as coisas que são ligadas ao Senhor, né? O posicionamento, o esvaziar de nós, dos nossos, muitas vezes, compromissos, das nossas ocupações, né? E dar o sim. Então, eu também agradeço a Deus por Ele estar me capacitando para dizer os sims que o Senhor tem me chamado, né? Então, eu dou graças a essa oportunidade, ao meu sim, ao ser lembrado, porque tudo é obra do Senhor. Então, a partir do momento que uma de nós é convidada para estar trazendo uma palavra, o Senhor já incomodou a irmã Líbia, ou a irmã Isabel, ou alguma outra irmã, a irmã Estela, para lembrar, né? E assim se cumprir a vontade do Senhor. Quando eu recebi o convite, da irmã Isabel, logo foi na quarta-feira passada. Aí eu fui logo abrir a minha Bíblia, comecei a orar ao Senhor para que Ele me orientasse, né? E é algo assim que eu gostaria de compartilhar com as irmãs, porque isso o Senhor falou para mim hoje, agora pela manhã, quando eu estava fazendo café da manhã. Como é bom, muitas vezes a gente se organizar com antecedência, como se fosse uma tarefinha de casa, sabe? Quando a irmã Isabel me convidou, que eu disse que eu poderia estar trazendo a palavra, eu já abri a Bíblia, já orei ao Senhor, já comecei a meditar e comecei a preparar a palavra que seria ministrada hoje, na quarta-feira passada. Claro que às vezes a gente abre a Bíblia e fala, simplesmente fala, né? Mas no meu caso, o Senhor, ele já estava me preparando para hoje e precisava ter sido antes, porque o dia de ontem foi um dia difícil para mim, porque eu passei por uma situação de muita injustiça. Eu fui injustiçada, eu fui ofendida, eu fui machucada com palavras. E eu confesso às irmãs que se eu não tivesse preparado essa palavra uma semana antes,
e já tivesse meditando nela durante essa semana, se eu tivesse deixado para hoje, talvez eu não conseguisse estar aqui. Então, veja como foi importante, né? Eu me organizar previamente. Na realidade, não fui eu, né? O Senhor já tinha um propósito nisso. E graças a Deus eu estou aqui. A minha lição de casa foi feita quarta-feira passada e hoje a gente está aqui reunidas, né? E eu estou podendo falar para vocês, com vocês. Tá bom, minhas amadas? A palavra que eu trago hoje está no livro de 2 a Coríntios, o capítulo 12, o versículo do 7 ao 9. Ele fala assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, aleluia, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois eu em nada sou inferior aos super apóstolos, embora eu nada seja. Eu até me emocionei tanto aqui que eu li 2 versículos a mais. Mas, irmãs, o título dessa live, eu até escrevi aqui, foi Paulo e o espinho na carne. Essa passagem fala a respeito do espinho que Paulo tinha na carne, e que ele ora ao Senhor para que o Senhor remova, retire dele esse espinho. Quando eu fui pesquisar mais a fundo, quando a gente fala assim, o espinho na carne, o que é que a gente imagina? A gente imagina algo que incomoda, é algo que está ali furando, pode ser no pé quando vai andando, né, que fica aquela coisa, aquela fisgada, é um incômodo, mas, na Bíblia não especifica se esse espinho era um espinho físico, se era uma luta, um espinho, eu vou dizer assim, uma luta espiritual, se era uma enfermidade física que Paulo tinha, se era as perseguições que ele sofria, se era uma tentação persistente que tinha com ele, a Bíblia não especifica. Então, assim, se a gente, trazendo para nós esse espinho de Paulo, o espinho na nossa vida pode ser várias coisas, assim como poderia ser várias coisas na vida de Paulo, né? Uma enfermidade na família, na nossa vida, uma luta grande que a gente tem espiritual, seja conosco, seja na nossa família também, porque eu sinto que
eh, o inimigo, o nosso opositor, ele vai muito no foco da família, porque é a nossa base, porque é o nosso lugar de repouso, é o lugar onde a gente faz as nossas refeições, é com a nossa família. Então, ele tem essa tendência a tocar na nossa família, nos nossos filhos. Então, o nosso espinho pode ser uma luta espiritual dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente mais ama, e que muitas vezes as pessoas que a gente mais ama são as que mais nos machucam. Pode ser uma tentação, poderia ser uma tentação, né, que ele sentisse, não sei, algo que fosse, que fizesse ele as inclinações, né. Então, irmãs, o que eu falo, o que eu trago hoje para vocês é que todos nós, todas nós temos um espinho na carne. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser sentimental, pode ser, eh, a mais diversa, o mais diverso espinho, mas todas nós temos ele. E assim como Paulo ora, vou acompanhando aqui minha anotação. Paulo ora ao Senhor e pede, né, por 3 vezes que o Senhor tire esse espinho. Mas o ensinamento que eu tive e passo para vocês, compartilho para vocês, é que Deus permitiu esse sofrimento para que mantesse Paulo na humildade, na dependência e na graça divina. Porque eu imagino que talvez se o Senhor tivesse ouvido, tivesse removido o espinho de Paulo, ele saísse da dependência do Senhor. É o que eu quero falar para vocês e para mim também, essa ministração é muito para mim, nesse dia de hoje, é que muitas vezes o espinho não vai ser removido. O Senhor vai permitir que a gente passe pelo sofrimento, pela dor, pela pela tribulação, seja lá o que for que a gente esteja passando, seja lá qual for o nosso espinho, muitas vezes o Senhor não vai remover, para que a gente continue na dependência dEle, para que a gente esteja ali nos pés dEle, próxima a Ele. E quando Paulo pede para que o Senhor remova, o Senhor diz: "A minha graça te basta". Nem sempre Deus vai remover o sofrimento, mas Ele vai nos dar a graça para suportar, porque a graça dele nos basta. Irmãs, é algo difícil, né? É porque hoje a ministração não é sobre o Senhor vai resolver nossos problemas. Não é sobre o Senhor vai nos tirar desse sofrimento, dessa dificuldade, mas a palavra é que a graça do Senhor vai fazer com que nós possamos passar e suportar tudo o que vier, todos os espinhos. Eh, Paulo ora por 3 vezes, pede que o espinho seja removido, mas Deus não atendeu o seu pedido, da maneira que Paulo queria, né. Então, assim, muitas vezes
A gente é filho mimado, sabe, o filho mimado? Tem que ser do jeito que a gente quer, por mais que o pai se esforce, que a mãe se esforce para fazer, né, para realizar aquele desejo do filho, o filho olha com carinha de azedo, que até chega a ser frustrante para a gente, né, que se dedicou tanto ali para trazer, né, para oferecer o que o filho estava pedindo, e ainda assim não saiu como eu estou falando muito a minha experiência de mãe, né. Muitas vezes a gente se esforça tanto para trazer para oferecer algo. Isso pode ser para parentes da gente, né, não se limita só aos nossos filhos, mas a nossa família, a nossa mãe, nosso vizinho, não sei. Muitas vezes a gente se esforça tanto. Ontem mesmo minha mãe estava conversando comigo que estava tão chateada com minha avó, porque minha mãe disse: "Eu fiz uma comidinha tão boa para minha mãe", mas ela olhou com uma cara tão de desprezo e não comeu. Então, assim, muitas vezes a gente dedica tanto, né, para o próximo, para o outro, e não sai como a pessoa gostaria. Então, às vezes, nós também com o Senhor, nós somos aquele filho mimado, né, que pede, mas não sai como a gente gostaria. E aí? O Senhor vai quer dizer que o Senhor esqueceu de nós? Ontem, quando eu fui dormir, eu orei e pedi ao Senhor, disse: "Ó Senhor, não esquece de mim, eu só queria ter a certeza de que o Senhor olha por mim". Porque às vezes é difícil, né, a gente é tão incrédula, a gente é tão mimado, criança mimada, chata, que fica ali. E eu ainda questionei ontem só ao Senhor: "Senhor, eu só queria te pedir que o Senhor não tirasse os teus olhos de mim, que eu tivesse a certeza de que o Senhor está comigo". Aí, eh, ainda antes de trazer, né, a palavra, ele me colocou na minha consciência que o Senhor, ele vai dar algo muito maior do que nos tirar da dor, nos tirar da perseguição, do sofrimento, do espinhos. Foi o que o Senhor deu a Paulo, foi muito maior do que simplesmente tirar o espinho. O Senhor deu graça suficiente para Paulo, para nós. Ele nos dá a graça suficiente para que nós, unidas em Cristo, vença qualquer dificuldade. Porque o Senhor dá não só a graça física, mas Ele dá a graça espiritual, Ele dá pensamentos, Ele dá atitudes, Ele vive em quem está com Ele, Ele está dentro da gente e é algo que ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. Eh, o poder, aí ainda na palavra fala assim: "O poder de Deus se manifesta na fraqueza". Vê que forte. Quando estamos fracos, nos tornamos mais fortes. Por quê? A gente, quando está fraco, se torna forte? Porque a gente está na dependência de Deus. Quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente fragilizado, a primeira coisa que a gente vai fazer é correr para os pés do Senhor, é chorar, é se humilhar, é orar, é jejuar, é estar na dependência dEle. Então, quando a gente se sente mais fraco, é quando a gente está mais forte, porque, as nossas limitações
a gente se dá conta de quão pequeno a gente é, que a gente se dá conta de que a gente não vai resolver, que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, que a gente tem que estar na dependência do Senhor, do nosso Pai. A fraqueza pode nos aproximar de Deus. O espinho impedia que Paulo se tornasse orgulhoso. Deus usou essa dificuldade para moldar o caráter de Paulo e ensinar a confiar mais no nosso grande eu sou. Confiar mais nele, no nosso Pai, o ele com E maiúsculo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãs, era esta palavra que eu queria estar trazendo para vocês. Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade. E sim, o Senhor, ele me deu a resposta. Ele sim, ele está comigo, ele está olhando por mim. Porque quando estamos fracos, é quando a gente está mais forte, porque ele está conosco, nos dando a graça. Então, que nessa manhã o Senhor esteja com todas vocês, que apesar de muitas vezes os espinhos não serem removidos da nossa vida, mas eu gostaria de falar para as irmãs que o Senhor vai estar dando graça a todas nós para passar por todas as dificuldades que o espinho estiver causando, em todas as áreas da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu declaro para a vida de todas nós, nessa manhã. Amém.